Irmãos, um pastor norte-americano chamado Joseph Paipa, ele disse que o quarto mandamento é o mandamento esquecido, é o mandamento esquecido. E não precisa elaborar muito, né? Basta você dar uma olhada no mundo evangélico para você perceber como os evangélicos se esqueceram de que existe um dia na semana que deve ser guardado. E por que eu digo isso? Porque os evangélicos, essa geração nova de evangélicos, né, talvez aí de uns 20, 30 anos para cá, ela não guarda mais o dia do Senhor. Ela usa o dia do Senhor para qualquer coisa, vai na igreja, mas usa o dia como se fosse um dia igual aos outros. Faz compras, arruma casa, vai em estádio de futebol, vai no shopping, vai no cinema, quer dizer, parece que é um dia igual a todos os outros. Então, é uma geração que se esqueceu do quarto mandamento, porque o quarto mandamento é o mandamento que diz que nós devemos trabalhar 6 dias, e há um dia que deve ser consagrado a Deus, totalmente consagrado a Deus. É um dia que nos beneficia porque traz descanso para os nossos corpos, e eu te garanto que se você tivesse que trabalhar de domingo a domingo, você não aguentaria, né? É muito difícil você trabalhar sem descansar um dia na semana. Deus fez o dia do descanso para o nosso bem físico, mas Ele fez também para o nosso bem espiritual, pois é um dia que nós devemos consagrar as coisas de Deus. Em outras palavras, nós temos 6 dias para cuidar dos nossos assuntos, mas há um dia na semana que é um dia que nós consagramos a Deus. É um dia que não é nosso, é um dia que nós não usamos para os nossos assuntos particulares. Nós dedicamos um dia inteiro para as coisas do Senhor. E isso não é coisa do Novo Testamento, é algo que vem da criação. Quando Deus criou o mundo, Ele fez em 6 dias e Ele descansou no 7º dia. Ué, mas Deus cansa? Deus não cansa, Deus é Espírito, mas Ele fez essa pausa porque nós cansamos, justamente para nos ensinar. Ele criou um ciclo de 7 dias, tá? 7 dias, sendo que nós trabalhamos em 6 e um dia nós descansamos. Ele fez isso, e diz lá o texto que Ele abençoou este dia, e Ele consagrou esse dia. Seria um dia para nós pararmos nossas atividades, nosso trabalho, nossas rotinas, e nos concentrarmos em buscar a Deus. Esse é o quarto mandamento, tão esquecido, tá? Então, eu começo citando aqui a Confissão de Fé de Westminster, que trata deste assunto com profundidade. Sim, domingo é chamado o sábado cristão, e isso pode gerar certa confusão, porque a palavra sábado, ela vem de uma palavra hebraica que é Shabat, que parece muito com sábado, né? Shabat. E Shabat significa descanso. Então, para nós brasileiros, dá um nó na nossa cabeça. Como assim? Sábado, domingo, sábado cristão? O nosso sábado é o domingo? É porque você tem que pensar nos termos hebraicos. Então, pense em sábado como Shabat, como descanso. O domingo é o nosso descanso cristão. No Antigo Testamento, era de fato o 7º dia. Mas Cristo, Ele ressuscita num domingo. E a Bíblia diz em Hebreus que Cristo é o nosso descanso. E como Cristo ressuscita num domingo, e depois da ressurreição de Cristo, todos os textos do Novo Testamento mostram a igreja se reunindo agora, não no 7º, mas no 1º dia da semana, como uma recriação do dia do Senhor, é que nós seguimos a mesma linha, né? De relembrarmos a ressurreição de Cristo e nos reunirmos no domingo, que vem de uma palavra latina. Domingo vem de uma palavra latina que significa dia do Senhor, de Dominus, né? De Senhor, de dia do Senhor. Mas vamos ler aqui trecho da Confissão de Fé. Como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, um descanso, santificado por Ele.
desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo. Esse dia foi o último da semana, e desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado domingo, ou dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão. Então eu destaco aqui algumas coisas, não sei se dá para você ver daí, lá na terceira linha, por um preceito positivo, moral e perpétuo. O que é isso? Preceito é ordem, é mandamento, e nos 10 mandamentos você tem uma série de preceitos negativos. Negativos como? Não, 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 não. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. A maioria deles começa com não. Mas este mandamento não começa com não. Ele começa com qual palavra? Lembra-te. É um preceito positivo. Lembra-te. E se começa com lembra-te, joga para o passado. Lembrar do quê? Que Deus na criação estabeleceu um dia para ser consagrado a Ele. Por isso que é o lembra-te, não é um mandamento novo. Aliás, nenhum dos 10 mandamentos é novo, né? Quando Caim matou Abel, o não matarás, embora não escrito numa tábua de pedra, já era mandamento. Quando José do Egito fugiu de um adultério, antes da lei estar na pedra, já era pecado adulterar. Então note que os mandamentos existem desde a criação do mundo. Em Moisés eles foram colocados numa pedra, né? Foram alistados como 10 mandamentos, mas eles existem desde a criação. Agora, há uma ênfase no quarto mandamento para se lembrar, porque o quarto mandamento ele está explicitamente designado no início da criação, quando Deus abençoa o dia sétimo. Então, um preceito positivo. É um preceito moral. Por que é moral? Veja, a lei, ela pode ser dividida em 3 partes, ou em 3 usos, tá? A lei, ela tem o seu uso moral, o seu uso civil e o seu uso cerimonial. Vamos começar de trás para frente. O uso cerimonial. Cerimonial lembra o quê? Cerimônias. Então, grande parte da lei, quando você lê o Antigo Testamento, especificamente os 5 primeiros livros, os da lei, você tem lá uma série de leis referentes a sacrifícios, cerimônias, ofertas de ações de graças. Isso é a parte cerimonial da lei. Essa parte se cumpriu em Cristo. Depois de Cristo, nós não matamos mais animais, nós não oferecemos mais sacrifícios de animais, porque tudo que envolvia sangue terminou em Cristo. Cristo derramou a última gota de sangue e os nossos pecados foram finalmente perdoados, tá? Então, o uso cerimonial da lei acabou, ele acabou em Cristo. Cristo cumpriu a lei cerimonial. Qual é outro uso? O uso civil. O uso civil. A lei de Deus foi dada, em primeiro lugar, para um povo, para uma nacionalidade, Israel. Então, assim como o Brasil tem uma Constituição, Israel tinha uma Constituição. Onde? Na lei de Deus. Ali você tem todas as leis que Israel deveria cumprir. Você tem, por exemplo, leis relacionadas à misericórdia, leis para os pobres. Quais eram as leis para os pobres? Se você tivesse um terreno, uma plantação, e dificilmente a tua plantação seria num terreno redondo, né? Dificilmente, nem triangular. Geralmente os terrenos são retângulos ou quadrados, na sua maioria retangulares. A lei dizia o seguinte: quando você for colher, seja milho, seja cevada, seja trigo, seja frutas, qualquer tipo de plantação, nos cantos dos terrenos você não pode colher. Por quê? Os cantos são destinados aos pobres. O pobre podia pular no teu terreno, no cantinho, e pegar ali uma fruta, pegar alguma coisa. Veja como a lei do Senhor é perfeita. Ele fez provisão para aqueles que não tinham o que comer. Lei para os pobres. Havia outra lei para os pobres, mais conhecida, que dizia o seguinte: quando os trabalhadores estiverem colhendo espigas de milho, por exemplo, as espigas que caírem no chão, eles não podem pegar. Por quê? São para os pobres. E aí você imagina uma colheita, os trabalhadores colhendo e os pobres por ali, né? Torcendo para cair uma espiga. Você se lembra da história de Ruth nesse episódio, né? Boaz falou: deixa cair mais, para que elas peguem. Então note,
Isso não está em vigor nos nossos dias. O princípio, sim. Qual é o princípio? Ajudar os pobres. E aí você pode reservar 1% da tua renda, 5%, 10%, os cantos do teu terreno para ajudar pessoas, tá? O princípio está em vigor. A lei em si, ela ficou ali para Israel. Havia leis em Israel, civis, para, por exemplo, questões penais. Então, o indivíduo que roubasse um boi não ia preso, deveria restituir 3 ou 4 vezes mais. Havia prescrições para a pena de morte no Antigo Testamento. Havia cidades refúgio para que crimes sem dolo, assassinatos na verdade sem dolo, pudesse ter uma proteção para aquele que agiu um acidente, estava lá cortando madeira com martelo, a parte de ferro do martelo escapou, bateu na cabeça de alguém e morreu. Isso é um crime sem dolo, sem culpa, com culpa, mas sem dolo, né? Sem intenção de matar. Esse indivíduo podia correr para uma cidade refúgio, porque ele tinha condições de se defender. Então, note que você tem grande parte do Pentateuco relacionado às questões civis que aconteciam em Israel. A Confissão de Fé de Westminster diz que esse uso civil da lei, ele ficou em Israel. Resta para nós agora o princípio, a equidade, tá? Então você pega o princípio aqui é misericórdia, vamos aplicar nos nossos dias. O princípio aqui é justiça, vamos aplicar nos nossos dias. Mas o uso literal, civil da lei daquela época ficou em Israel. O que restou? O uso moral. Há muito na lei que é moral, e sendo moral, é atemporal, vale para todas as épocas, é acultural, vale para todas as culturas. O que é moral? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos têm aplicações civis, tinha aplicações civis para Israel, não matarás, por exemplo. Tinha aplicações cerimoniais, a própria guarda do dia do Senhor, os domingos, os sábados na verdade, né? Os sábados que aparecem no Antigo Testamento eram usos cerimoniais. Por isso que Paulo fala no Novo Testamento que nós não estamos mais obrigados a guardar os sábados no plural. Ele está se referindo a cerimônias. Havia muitos tipos de sábados no Antigo Testamento. Você tinha semanas de sábados, você tinha semanas de anos que eram chamados sábados também, né? O jubileu era uma sequência de 7 anos que eram chamados sábados. Então Paulo diz que nós não estamos mais obrigados a guardar os sábados, se referindo a cerimônias, mas há um sábado que é preceito legal, que foi criado na criação, não tem a ver com lei civil, foi lá na criação, foi no Éden que ele foi estabelecido. É um preceito moral que vale para todas as épocas. Ele está lá no que nós chamamos de mandatos criacionais, tá? É o mandato espiritual. O sábado está em mandatos criacionais que valem para todas as épocas. Mandato social, desenvolver famílias. Mandato cultural, desenvolver cultura. Mandato espiritual, desenvolver relacionamento com Deus. Esses 3 mandatos do Éden, eles são atemporais também, e o sábado está ali no mandato espiritual. Mas voltando, é um preceito moral, e portanto perpétuo, vale para todas as épocas. Há um artigo do Joseph Paipa também, que diz assim: dia mudado, preceito não mudado. Nós continuamos guardando o 4º mandamento, quando nós trabalhamos 6 dias e guardamos um dia para o Senhor. O dia foi mudado, não é mais o sábado, agora é o domingo, mas o mandamento continua o mesmo, ok? Eu destaco ali também, santificado por Ele, já falamos, Deus consagrou esse dia, e o sábado cristão. Vamos mais então? Este sábado é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários,
não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos, a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Vamos lá, eu vou destacar algumas coisas aqui. Primeiro, este sábado, este dia de descanso é santificado quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações. O que é isso? É você preparar o coração para o dia do Senhor. Eu diria que é você ansiar pelo dia do Senhor, é você se alegrar sabendo que no domingo você vai para a igreja, você vai louvar a Deus com os irmãos, você vai receber a palavra. Então há que ter uma preparação do coração, uma preparação do coração. Alguns crentes por vezes não têm esse anseio pela casa de Deus, né? Nós deveríamos ter, sim. E alguém já disse o seguinte, que a decisão sobre eu ir ou não na igreja não deve ser tomada no sábado à noite, mas é tomada no dia da conversão. É lá que você decide, eu vou para a igreja para sempre, tá? Então, quando no sábado à noite você fala, puxa, será que eu vou amanhã na igreja? Aí você se lembra da tua conversão, opa, eu já acertei isso, eu vou sim, tá? Não deixe que a carne ganhe essa discussão. Então, preparar os corações e de antemão ordenar os seus negócios ordinários. O que é isso? É você fazer tudo o que você tem que fazer em 6 dias, é você não deixar para o domingo, tá? Então, alunos, você se programa para você dar conta de tudo de segunda a sábado. Você não vai fazer lição no domingo, você não vai estudar para a prova no domingo, faz tudo até sábado, se programa, acorda mais cedo, dorme mais tarde. O domingo é para você descansar, né? Pessoas que trabalham trabalhos domésticos, se programe para não deixar para limpar a casa no domingo, faz essas coisas até sábado, domingo é para você descansar. Eu diria, embora isso não é mandamento, mas eu dou a dica para as irmãs, se você puder não gastar o teu domingo na cozinha, melhor ainda, faz no sábado o suficiente para você não ter que passar o domingo na cozinha, minha irmã, não é? Porque tem algumas irmãs que acabam não descansando no domingo por causa da cozinha, não tem? A dica é, prepara no sábado. Há muitos anos atrás, eu dei esse estudo aqui na igreja, há muitos anos mesmo, a primeira vez que eu dei esse estudo aqui na igreja, tem mais de 15 anos isso, e uma irmã veio falar comigo, ela falou, pastor, eu fiz o que o senhor falou, e pela primeira vez eu descansei no domingo, eu não tive que ficar na cozinha no domingo, e é isso mesmo, faz tudo no sábado. Note, irmãos, não é pecado fazer comida no domingo, ok? Não é pecado, eu vou entrar nas questões de obras de necessidade, que há coisas que você vai fazer no domingo, não é pecado fazer comida no domingo, mas se você quer descansar mesmo, prepara no sábado, e eu diria, nem lave louça no domingo, deixa para lavar louça na segunda, para você descansar. Tem muitas irmãs na igreja que não param nunca, não descansam nunca, descanse no domingo, é o dia do Senhor para você descansar, ok? E maridos, tenham paciência aí se a louça não estiver lavada no domingo, não é para lavar mesmo, deixa ela lá, na segunda vocês dão conta disso. Então, cuidar dos negócios para fazer tudo em 6 dias, deixa o domingo livre para as coisas do Senhor e para o descanso. Não só guardam durante todo o dia um santo descanso das próprias obras, palavras e pensamentos. Eu grifei ali durante todo o dia, porque, meus irmãos, não é amanhã do Senhor, nem a noite do Senhor, é o dia do Senhor. O domingo é o dia inteiro, tá? Tem acontecido aqui no Brasil algo muito ruim. Tem crescido um número de igrejas que tem cancelado, não só cancelado, tem acabado com os cultos da noite. Eu não sei se vocês estão percebendo esse fenômeno. Isso chegou na IPB, tá? Tem IPBs aqui em São Paulo que estão decidindo não ter mais culto à noite. Então tem o culto e a escola dominical de manhã e acabou. O que isso faz com os crentes? Os crentes vão de manhã na igreja, cumprir minhas obrigações
para com o Senhor, agora eu vou cuidar dos meus interesses, eu vou no shopping, vou fazer compra, vou fazer um monte de coisa. Quer dizer, as igrejas estão ajudando os crentes a quebrarem o dia do Senhor. É importante que as igrejas tenham um trabalho de manhã e à noite, porque nós, indisciplinados que somos, recebemos uma ajudazinha para guardar melhor o dia do Senhor. Se você ficar em casa, a tua tendência vai ser não guardar o dia do Senhor, tá? Quando você tem trabalho de manhã e à noite, você como que se força a guardar o dia inteiro na casa do Senhor. É uma boa ajuda, tá? Então, é o dia inteiro que é o dia do Senhor. Eu não sei por que isso está acontecendo aqui, mas tudo bem, vamos lá. Um descanso das próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares. Pergunta: você não trabalha no domingo, mas se você passar o domingo pensando no que você vai fazer na segunda, a tua mente está descansando? Não está, né? Não está. É por isso que fala-se aqui de um descanso não só das obras, mas também das palavras e dos pensamentos. Você não vai ficar falando sobre o seu trabalho no domingo, e nem pensando no teu trabalho no domingo, senão você não vai descansar. Então é para descansar mesmo, e repreenda a sua mente aí, se ela começar a querer pensar no trabalho da segunda-feira. Fala: mente, hoje não, hoje eu vou descansar. Não pense sobre trabalho, não fale sobre trabalho e não trabalhe. É um dia de descanso para a tua mente e para o seu corpo. E recreações. Veja, nós temos a semana inteira para recreações, para esportes, para jogos. O domingo não é dia para recreação, o domingo é dia para o Senhor, para gastarmos com as coisas do Senhor. É por isso que nos nossos retiros espirituais, que a gente faz no feriado de carnaval, você já notou que no domingo nós não temos esportes. No domingo a gente coloca outras programações, para que o foco seja as coisas do Senhor, tá? Mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos, particulares de culto, e nos deveres de necessidade e misericórdia. Então, o domingo é um dia para você ocupar com as coisas do Senhor. Se tem culto manhã e noite, você vai no culto da manhã e noite. É o dia inteiro com as coisas do Senhor, e também em deveres de necessidade e misericórdia. O que seriam deveres de necessidade e misericórdia? Ou obras de necessidade e obras de misericórdia, que são exceções, tá? Pastor, nessa lei tem exceções? Tem as obras de necessidade e as obras de misericórdia. O que seriam elas? Primeiro, os teólogos de Westminster dividiram o fazer o bem em obras de necessidade e misericórdia. Deixa eu abrir tudo aqui. Abra sua Bíblia em Mateus 12. Mateus 12. Então veja, por necessidade, os discípulos colheram espigas e as comeram em um sábado. Veja Mateus 12, 1. Por aquele tempo, em um dia de sábado, passou Jesus pelas searas Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. E isso foi num dia de sábado, e Jesus estava com eles. Então nota-se que por necessidade não há problema em você alimentar-se, conseguir alimento no dia de sábado, tá? Por necessidade, os sacerdotes trabalharam no sábado, oficiando diante do Senhor. Veja Mateus 12, 5. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Então note, alguém pode falar assim: ué, mas o pastor trabalha de domingo, o pastor está quebrando o mandamento? Ora, se o pastor, os presbíteros e os diáconos e o pessoal da música decidir não trabalhar no domingo, aí o culto não acontece. Então nós somos chamados por Deus justamente para trabalhar no domingo, mas nós não estamos quebrando o mandamento, como Cristo nos explica aqui, tá? Os sacerdotes trabalhavam no sábado, é óbvio, e eles ficavam sem culpa.
é um trabalho para o Senhor, que eu particularmente nem vejo como trabalho, tá, meus irmãos? Pregar a palavra, ensinar a palavra é tão prazeroso que para mim nem trabalho é. O trabalho é a preparação, né? Preparar um sermão, preparar um estudo, não é seminaristas e professores da escola dominical. O que dá trabalho é você preparar. Agora, vir aqui e falar é um prazer, né? Nem trabalho dá para chamar isso. Muito bem. Por misericórdia, Jesus disse que um animal deveria ser salvo se caísse em uma cova, mesmo no sábado. Mateus 12, de 10 a 12, veja, Mateus 12, de 10 a 12, achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que ele respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. E aqui o bem que Jesus falou é cuidar de pessoas. Foi o caso aqui do homem da mão ressequida. Os judeus eram extremamente legalistas, tá? Extremamente legalistas. Alguns estudiosos falam que o judeu não cuspia no chão no sábado, porque ele dizia que a saliva no chão era um trabalho. Um dia desses, eu estava andando com o Davi, eu fui levar o Davi numa consulta ali em Higienópolis, uma consulta do convênio. E Higienópolis é um bairro aqui em São Paulo cheio de judeus, né? E aí o Davi, meu filho, me falou que tem um amigo que mora num desses prédios de judeus e tem um elevador que ele fica parando de andar em andar. Por quê? Porque o judeu não pode apertar o botão, porque isso é trabalho. Então, para que ninguém tenha que apertar o botão, o elevador fica parando de andar em andar. Isso se chama legalismo. Legalismo, tá? Que trabalho que apertar um botão, minha gente. Mas os judeus são assim mesmo, tá? Os judeus ortodoxos, eles não fazem a barba, não penteiam o cabelo, não fazem um monte de coisa para cumprir o dia. É um legalismo que Cristo está combatendo, exatamente Cristo está combatendo aqui, né? Porque para um judeu, fazer uma cura no sábado é quebrar o dia do Senhor, isso é trabalho. Aí Jesus está falando: ei, que homem que vendo uma ovelha cair num buraco não vai socorrer a ovelha? E um homem não vale mais do que uma ovelha? Então Jesus está quebrando todo o legalismo e as regrinhas que os judeus fizeram com relação ao sábado. Jesus está falando, o sábado, ele vai dizer aqui nesse texto, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, fazer o bem no sábado é glorificar a Deus. E é disso que ele está falando aqui, né? Fazer o bem é conseguir alimento, é cuidar de pessoas. Jesus cura um homem da mão ressequida, então, no sábado. Por misericórdia, Jesus curou uma mulher doente. Havia 18 anos essa mulher estava doente. Veja lá Lucas 13, de 10 a 13. Lucas 13, de 10 a 13. E foi num sábado. Lucas 13, de 10 a 13. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para ser curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam
Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. De novo, Jesus lidando aqui com os legalistas. Essa mulher estava sofrendo há 18 anos. Jesus liberta essa mulher, ela estava toda encurvada. Jesus a cura e ela se endireita. E aí o chefe da sinagoga fica revoltado: por que você não veio nos outros dias? E aí Jesus rebate ele duramente. Por misericórdia, Jesus disse que um animal deveria ser solto da manjedoura para beber mesmo no sábado, acabamos de ler. Por misericórdia, Jesus curou um homem doente há 38 anos em um sábado. Veja João 5,9. João 5,9. A informação de 38 anos, verso 5, estava ali um homem enfermo havia 38 anos. 9, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. E eles fizeram caso por conta disso, né? Mas Jesus fazia o bem aos sábados. Jesus curou também um cego de nascença em um sábado, João 9,14. João 9,14. E era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. E aí os fariseus fizeram uma questão também por causa do sábado, e Jesus os quebrou, porque eles eram legalistas. Então, Thomas Ridley, puritano inglês, nascido 18 anos depois da Assembleia de Westminster. A Assembleia de Westminster terminou em 1648, 49, né, reverendo Alexandre? Ela foi promulgada, a Confissão de Fé, em 46, mas ela demorou um pouco mais, por outras questões lá, entrevistando pastores, etc. Mas esse puritano, ele escreveu um comentário do Catecismo Maior com mais de 1.300 páginas. Sobre a expressão obras de necessidade e misericórdia, ele esclarece o seguinte, vamos lá. O que são então obras de misericórdia e de necessidade? Devemos considerar, ademais, quais as obras de misericórdia que deveriam ser feitas naquele dia, tais como visitar e providenciar medicação para o doente, ajudar os pobres, providenciar comida e água para o gado e outras criaturas irracionais. Isso nosso Salvador justificou por sua prática e ilustrou, afirmando a necessidade de resgatar uma ovelha que havia caído em um buraco. Quando, no entanto, defendemos a legitimidade da realização de obras de necessidade e de misericórdia no dia de descanso, alguns cuidados devem ser tomados. O ponto aqui é o seguinte: eu não posso usar obras de misericórdia e de necessidade como desculpa para coisas que são trabalhos que eu poderia não fazer, tá? Obra de necessidade é algo que eu tenho que fazer. Então, veja, a gente considera as questões de asseio e higiene pessoal obras de necessidade, refeições, obras de necessidade, transportes para chegar na igreja, obras de necessidade. Há uma série de coisas que são necessárias. Agora veja, se o teu chefe chega lá na sexta-feira à noite e fala: pessoal, preciso de um voluntário para trabalhar no domingo, você não vai levantar a mão, é opcional, tá? Agora, se o chefe chegar e falar assim: pessoal, aconteceu um problema na empresa, todo mundo vai ter que trabalhar aqui no domingo, tá? É uma questão de necessidade, é uma questão extraordinária, esporádica, e você está atendendo uma autoridade, ok? Então é diferente de algo que você pode dizer não. Tem coisas que você tem que dizer sim, tá? E aí você tem, são obras de necessidade. Ficou doente no domingo, meu filho está doente no domingo, eu vou deixar de levar no hospital porque é domingo? Claro que não, é uma obra de necessidade, você vai levá-lo, tá? Então vamos lá, ele vai aqui detalhar o que seria uma obra de necessidade. Primeiro, que a necessidade seja real, não fingida, do que Deus e a nossa consciência são os juízes. Segundo, que se achamos que podemos ter um chamado necessário para omitir ou deixar de lado o nosso atendimento às ordenanças de Deus no dia de descanso,
tomemos cuidado para que a necessidade não seja colocada em nós por algum pecado cometido que dê ocasião a sermos julgados pela mão de Deus. Em outras palavras, se surgir uma obra de necessidade no domingo que você tem que fazer, que ela não seja fruto de um pecado teu, de uma desorganização. Você poderia ter feito durante a semana, você relaxou, ela ficou para o domingo e do domingo não pode passar. Aí você fala, obra de necessidade. Sim, mas foi por uma displicência sua, uma desorganização sua, tá? E por fim, e que o motivo que tornou necessária a nossa ausência seja por causa de submissão e não por questão de escolha pessoal ou prazer. Tá? É o exemplo que eu dei de uma empresa, de uma escola, de uma obrigação. Veja, quem está na fase de estudos, o vestibular, né? As provas de vestibular geralmente são aos domingos. Então, é uma obra de necessidade que acontece uma vez na vida. Vai lá, faz a prova e tenta, né, vir para algum dos cultos. Há obras de necessidade que são obrigatórias e às vezes caem no domingo. De algumas você consegue se desvencilhar. Sim, outras obras de necessidade. Os irmãos que trabalham na saúde, enfermeiros, médicos, os irmãos que trabalham em segurança, né, policiais civis, policiais militares, etc. Há algumas ocupações que têm escalas e a pessoa às vezes é escalada para trabalhar no domingo. Obras de necessidade. Eu diria a esses irmãos individualmente, tente trabalhar as tuas escalas para você trocar e você ficar livre no domingo. Às vezes é possível, às vezes não é possível, tá? Eu, quando servi o exército, às vezes eu era escalado para tirar a guarda no domingo. Eu conseguia trocar com outros soldados lá e aí no domingo eu estava livre, ok? Eu sei que você está pensando, pastor, o senhor colocou outra pessoa para trabalhar no domingo, mas aí vai dele tentar trocar também, né? Veja, eu não posso deixar a guarda do quartel sem ninguém, eu não posso, a culpa não é minha. Quanto a mim, eu consigo me livrar, entendeu? Então, você tem o seu limite de atuação, né? No meu caso, eu conseguia me livrar, tá? Agora, há coisas que são opcionais. Você tem um comércio, você pode decidir não abrir o comércio no domingo, e alguns irmãos decidem não abrir o comércio no domingo. Aliás, tem um exemplo que vem lá da América do Norte, muito interessante. Tem uma rede de fast food lá nos Estados Unidos. Lembra-se o Chicken Filé? Chicken Filé é uma rede gigantesca, e eles decidiram, porque são cristãos, não abrir nos domingos. Aí você chega num shopping, todos os restaurantes estão abertos no domingo, menos o Chicken Filé. Isso deu tanto processo na justiça, e eles ganharam todos, porque hoje em dia shopping está tudo aberto, né? Mas eles, por questões de submissão ao Senhor, não abriam no domingo. E é muito interessante, porque há uma pesquisa lá nos Estados Unidos de satisfação dos clientes, e há muitos anos Chicken Filé está em primeiro lugar, porque os funcionários são muito atenciosos, são muito dedicados, mas não abrem no domingo, porque estão guardando o dia do Senhor. É um exemplo muito importante, né? Sim, presbítero. Pois é, elas estão quebrando o mandamento. O presbítero Eduardo está falando de megas igrejas dos Estados Unidos que trouxeram restaurantes para dentro do seu terreno, né? Então a pessoa entra lá naqueles terrenos e aí tem McDonald's, tem aquela loja de café que é cara, Starbucks, tal, e todo mundo comercializando ali no domingo, a própria igreja quebrando, né? Tá chegando o microfone. Um pouco radical. Eu falei para a Kelly um tempo atrás para a gente se programar em pôr gasolina só no meio da semana. Boa medida. E aí eu comecei a ver isso em tudo na minha vida. Aí um dia eu estava olhando para a TV, eu falei, caramba, se eu ligar a TV, vou consumir eletricidade da rede, que vai estar um cara lá em Itaipu trabalhando porque eu gastei 0,005 de eletricidade. Veja, eu não seria tão radical nesse ponto, tá? Porque de fato
não é só uma questão da TV. A eletricidade é um serviço de necessidade, porque hospitais estão dependendo de eletricidade e muitas outras coisas, né? O próprio a água chega na nossa casa tem a ver com eletricidade, tá? Então eu não iria tão fundo, eu iria em questões que são opcionais, que eu posso fazer ou não fazer. É claro que você pode não ver televisão aos domingos, tá? Agora, veja só, você pode usar a televisão no domingo para ver filmes evangélicos, musicais evangélicos, desenhos evangélicos, entendeu? Então não seja tão radical nesse ponto, mas eu percebo o seu impulso, né? Mas a gente para um pouquinho antes, porque de fato há coisas essenciais na sociedade que vão precisar de trabalhadores, ok? Muito bem. Aliás, estamos usando aqui, né? Energia e... sim, Napoleão. Reverendo, eu tenho uma dúvida referente a algumas situações bem específicas. Tá. Uma delas é restaurante, outra dela é o posto de gasolina. Então, eu entendo que se a gente precisa abastecer no posto, alguém está trabalhando para isso, sim. E parece ser uma falta de organização da minha parte. Sim. O exemplo do Murilo é muito bom. Eu acho que quem tem carro deve se preocupar para colocar gasolina de segunda a sábado, né? Agora veja, digamos que houve um problema, houve alguma questão e você vê que no domingo você vai ficar na rua, aí virou uma obra de necessidade, às vezes por uma falta de responsabilidade nossa, mas aí na urgência você vai pôr gasolina. Mas eu diria que esse é o tipo de coisa que, se a gente se organizar direitinho, durante a semana você põe gasolina e não deixa para fazer no domingo. Porque qual é o ponto? Pessoas estão trabalhando por causa da demanda, né? Não haveria supermercados abertos no domingo se não tivessem compradores. Já pensou nisso? Não haveria. Se abre é porque tem compradores. E o ruim é quando os crentes são os compradores, porque você está incentivando a quebra do mandamento. Várias mãos se ergueram agora, deixa eu ver lá, o presbítero Marcos Serra. Eu vou voltar no restaurante. É um tema que pode criar polêmica, mas é frequente. Dessas considerações do domingo, as compras usuais e digamos que estão disponíveis durante a semana, por exemplo, a feira ou o supermercado, não seria o caso aí do crente considerar esse elemento, porque é evidente que tem muitas feiras que são convenientemente estabelecidas no domingo, por exemplo, no caminho da casa, etc. Aí a minha sugestão ou proposta não seria um caso do crente pensar a respeito sobre disso, que disponível está, mas é conveniente a compra? Essa é uma boa questão, porque hoje nós temos em São Paulo feiras em outros dias da semana, né? Então não deixe para ir na feira no domingo. Eu sei que está aqui do lado, mas no bairro tem feiras em outros dias da semana. Então programe-se para fazer a feira em outro dia da semana. Se você pode não fazer no domingo, é melhor. Compras em mercados também, faça durante a semana, é bem melhor. Restaurante, veja, quando você vai num restaurante, você está obrigando o gerente, os garçons, o caixa, está todo mundo trabalhando lá por tua causa. Se todo mundo parasse de ir no restaurante no domingo, restaurante não abriria. Então é melhor, note, numa emergência, você até pode ir numa emergência, mas é o tipo de coisa que você pode se programar para não ir no domingo, né? Providencie essas alimentações no sábado, para que no domingo, porque o ponto é assim, o mandamento lá em Êxodo 20 fala: não trabalharás tu, nem teu servo, nem tua serva. Nós não temos mais servos, graças a Deus, mas o princípio é: não trabalho eu e nem dou trabalho para outras pessoas. Então esse é o ponto, é você não ir em lugares que as pessoas vão trabalhar por tua causa. Você está quebrando o mandamento também, tá? Sim, Denise, deixa eu só passar aqui para a dona Eni,
que havia... A senhora havia pedido isso? Está chegando o microfone, dona Nini. Isso. Eu acho muito interessante, ali na Saúde, tem uma padaria que nenhum dia da semana ela vende bebida alcoólica. Ah, é? E nem por isso ela deixa de ter clientes. Tem muitos clientes. Então, é como o senhor está falando, né? Certo. Uma coisa muito pessoal. Porque a Exatamente. bebida alcoólica, olha o mal que ela faz. Ele não vende nenhum dia da semana. Ok. E é cheio de clientes. Sim, optou por esse caminho, né? Sim, Denise. Sim, sim. Sim. São coisas que, se a gente se organizar, dá para fazer de segunda a sábado, tá? Não precisa fazer no domingo. Mais alguém tinha levantado a mão? Presbítero Eduardo. Pastor, quando eu morei em Maringá, no início dos anos 2000, o presidente do Sindicato dos Comerciários de Maringá era um cristão. E na época que eu morei em Maringá por 3 anos, o comércio não abria aos domingos. E ele lutava para que o comércio não abrisse aos domingos em Maringá. Ele tinha esse entendimento acerca do mandamento. E é interessante, porque, como o senhor falou, os mercados abrem porque tem demanda para ir. Mas a demanda tem porque o mercado está aberto. Se o mercado não abrir, todo mundo vai se programar para fazer a compra antes do domingo, porque sabe que aos domingos o mercado vai estar fechado. É verdade. Então, assim, é uma coisa que as pessoas acabam criando a demanda ou a conveniência para fazer aos domingos esse tipo de compras, né? É verdade. Então, ela gera a própria pessoa gera essa demanda, porque, infelizmente, falta o entendimento, né? Lá, quando eu morei, pelo entendimento dos presidentes do sindicato dos comerciários, não é nem dos comerciantes, era dos próprios comerciários, lutava para que os comerciários pudessem descansar aos domingos por conta do entendimento dele acerca do mandamento. Excelente. E, aliás, no Catecismo Maior, há um desdobramento deste tema, e uma das perguntas é justamente essa: por que esse mandamento é mais aplicado aos homens, aos cabeças da família? Porque são os homens que, por suas decisões, decidem se vai abrir a fábrica, se vai abrir o comércio, se na minha cidade o comércio vai abrir ao domingo. São os cabeças da sociedade que, no fundo, se a minha família vai fazer tal e tal coisa no domingo, né? Por isso que o mandamento é mais dirigido aos cabeças. A gente vai chegar nessa pergunta aqui, eu creio. Deixe-me avançar um pouco então, meus irmãos. Portanto, com base nos textos bíblicos e na explicação do Thomas Ridley, concluo que fazer o bem significa providenciar alimento, trabalhar na igreja, salvar vidas, cuidar de doentes e atender, por conta da submissão às autoridades, convocações obrigatórias de superiores. Aqui eu cito J.C. Riley. Ele diz o seguinte: uma coisa é utilizar o dia de descanso em obras de misericórdia, em serviço aos enfermos, em fazer o bem aos atribulados. Outra coisa totalmente diferente é utilizado em diversões, festas e satisfação pessoal. Não importa o que os homens digam, a verdade é que a maneira como utilizamos o dia de descanso é a mais segura confirmação do estado da nossa vida espiritual. Por meio desse dia, podemos descobrir se amamos a comunhão com Deus e estamos em harmonia com os céus. Em resumo, por meio do dia de descanso, os segredos de muitos corações são revelados. Há muitos a respeito dos quais podemos dizer: estes não pertencem a Deus, pois não observam o dia do Senhor. Pesado, não é? Pesado, mas correto. O que é o dia do Senhor na tua vida? É um dia como qualquer outro, de segunda a sexta? Então está tudo errado. De segunda a sábado está tudo errado. O dia do Senhor é uma boa prova de como é que está o teu coração diante das coisas do Pai. É um dia que deve ser passado na igreja, nas coisas do Senhor.
Pais de crianças, não façam festas de criança aos domingos. Solteiros, não marquem o seu casamento para o domingo. Quer dizer, há coisas que a gente não faz no domingo, a gente coloca tudo de segunda a sábado para o domingo, os cultos não serem atrapalhados, né? Veja, aqui no Brasil a gente tem eleições aos domingos. Sempre que vem uma eleição, o nosso conselho é: vote rápido e que não atrapalhe o culto, tá? Sim. Nós não devemos, por exemplo, fazer festas aos domingos. E se recebermos um convite para uma festa ao domingo, devemos fazer? Olha, o ideal é a gente não frequentar festas aos domingos, tá? Nós temos 3 filhos lá em casa e por vezes vem convites de festas aos domingos e a gente fala: não, domingo não dá, domingo não tem condição, domingo é na igreja. Então tem gente que nem nos convida mais, porque se cai no domingo a gente não vai, porque é um dia do Senhor, né? É um dia para foco nas coisas do Senhor, tá? Um exemplo aqui que rapidinho que eu preciso dar é o seguinte: algumas questões de trabalho você consegue se desfazer. Eu era um daqueles que trabalhava em eleições como mesário, né? Aí um dia me deu um estalo, e é sempre de domingo, um dia me deu um estalo, aí eu escrevi para o cartório eleitoral falando: olha, por questões religiosas eu não posso trabalhar de domingo. Não é que eles me dispensaram? Atenderam e nunca mais me convocaram. Então fica a dica aí para quem é convocado para trabalhar de domingo, em alguma instância, geralmente questões religiosas eles respeitam, tá? Aqui é o mandamento: lembra-te do dia de sábado para santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui, Catecismo Maior: como há de ser santificado o sábado ou o dia do Senhor? O sábado ou o dia do Senhor há de ser santificado por um santo descanso por todo aquele dia, não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são permitidos em outros dias. Em fazê-lo o nosso deleite, passando todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares do culto a Deus. Para este fim, havemos de preparar os nossos corações com toda a previsão, diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares, para que sejamos mais livres e mais prontos para os deveres desse dia. Eu creio que eu já expliquei aqui essas coisas, esses pontos. Aqui, a questão dos homens: por que o mandamento de guardar o dia do Senhor, o domingo, é mais especialmente dirigido aos chefes de família e outros superiores? Porque, onde é que isso está lá no mandamento? Não trabalharás, nem tu, nem teu filho, e aí vem a descrição de uma família. Está falando mais para os cabeças mesmo. O mandamento de guardar o dia do Senhor, domingo, é mais especialmente dirigido aos chefes de família e a outros superiores, porque estes são obrigados não somente a guardá-lo por si mesmos, mas a fazer que seja observado por todos os que estão sob o seu cuidado, e porque são às vezes propensos a impedi-los por trabalhos seus. Então, o chefe de uma empresa, quando ele diz: vamos trabalhar no domingo, ele está obrigando um monte de gente a trabalhar. O chefe de um comércio, né? O chefe da família. Os cabeças têm mais responsabilidade. Tá? Obrigado. Quais são os pecados proibidos no mandamento? São toda a omissão dos deveres exigidos, todo o cumprimento descuidoso, negligente, sem proveito, o ficar cansado deles, toda a profanação do dia por ociosidade e por fazer aquilo que em si é pecaminoso, e por todas as obras, palavras, pensamentos desnecessários tocantes às nossas ocupações e recreios seculares. Ociosidade, né? Não é um dia para você ficar o dia inteiro no sofá, na cama, é um dia do Senhor, para você ir na igreja, visitar pessoas, descansar, cabe descanso, é claro.
Nosso Deus deve ser adorado, nós nascemos para adorá-lo. Salmo 29, 1 e 2. Meu tempo está acabando aqui. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Então, nós nascemos para adorar a Deus, a lei nos diz que nós devemos separar um dia especial para adorá-lo. No Antigo Testamento, o povo de Deus separava o 7º dia. No Novo Testamento, com a morte e a ressurreição, o povo passou a se reunir no 1º dia da semana. Os principais eventos da era cristã ocorreram no domingo. Eu não vou abrir aqui as referências, porque o tempo está acabando, mas são fatos que os irmãos conhecem. Jesus ressuscitou no 1º dia da semana, os textos são claros quanto a isso. Ele aparece a 10 discípulos num outro 1º dia da semana, está no texto bíblico. Depois ele aparece a 11 discípulos num outro 1º dia. O Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, e o Pentecostes era necessariamente um domingo. Por quê? Eram 7 semanas de 7 dias, 49 dias, o dia 50 era um domingo, por isso que se chama Pentecostes, né? De penta, de 50, e ele era num domingo. Então, num domingo a igreja estava reunida. Por que a igreja estava reunida num 1º dia da semana? Porque depois da ressurreição de Cristo, a ressurreição de Cristo foi uma nova criação, algo tão novo que os cristãos passaram a se reunir nesse dia. Nesse mesmo domingo, o primeiro sermão sobre a morte e a ressurreição de Cristo foi pregado por Pedro, com um acréscimo de quase 3.000 novos convertidos. Em Troade, os crentes se juntaram para adorar. Paulo instruiu os crentes para trazerem as suas contribuições no domingo, e Jesus apareceu a João em Pátimos, diz lá o texto, no dia do Senhor. O apelido já tinha pegado, né? De tanto que os crentes falavam que o 1º dia era o dia do Senhor, em Apocalipse já é o apelido, no dia do Senhor, tá? Que em latim depois virou domingo, dia do Senhor, Dominus, né? Alguma coisa assim relacionada ao domingo. Eu queria parar no texto de Atos 27, que na minha opinião é o texto assim, decisivo para mostrar que a igreja não se reunia mais no sábado, mas se reunia no domingo. Abra comigo, Atos 20. Esse texto é claríssimo. Atos 20. Veja o verso 6. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana, grave aí uma semana. No 1º dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. E aí vem a descrição de um culto. Paulo prega, tanto que um jovem adormece e cai, vem a descrição de um culto. O ponto aqui é o seguinte: eles se reuniram para um culto no 1º dia da semana, está claro no texto. Versículo anterior, eles passaram lá uma semana. O sábado passou e eles não fizeram nada. O culto veio no 1º dia da semana, tá? Esse é um texto decisivo, na minha opinião, para mostrar que depois da ressurreição de Cristo, a prática da igreja mudou. Unidos aqui no 1º dia da semana, não no sábado. Passaram a semana, não fizeram nada, tá? Vamos mais. Consequências da desobediência. Mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, a qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Esse é um dos textos apenas que mostrava no Antigo Testamento castigos de Deus quanto à quebra do 4º mandamento. O J.I. Packer, que escreveu vários livros, dentre eles, Entre os Gigantes de Deus, ele escreveu o seguinte: não guardar o domingo atrai o castigo, o que também sucede ao abuso contra qualquer privilégio e meio de graça dados por Deus.
Declínio espiritual e perda material têm sido colhidos por pessoas e comunidades por causa desse pecado. Os excelentes dons de Deus não podem ser desprezados sem impunidade. Thomas Fuller pensava que a guerra civil e Brooks sobre o incêndio de Londres viera como juízo divino sobre a nação por estar negligenciando o domingo. Aí alguns crentes falam assim: pastor, imagina que Deus vai disciplinar alguém por não estar guardando o domingo. Muitos crentes pensam assim, né? Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: imagine se um homem da igreja estivesse tendo um caso com outra pessoa, em pleno adultério. Imagine, secreto, né? Todo domingo ele está aqui, mas está tendo um caso com uma outra pessoa, está adulterando. Você acha que Deus continuaria abençoando esse homem da mesma forma, com ele com uma vida em pecado desse jeito? Você acha que Deus estaria abençoando, ou sendo ele um filho legítimo, Deus estaria disciplinando? Eu não tenho dúvida de que Deus vai começar a pesar a mão nesse homem que está praticando um pecado escondido e agindo hipocritamente. Esse homem não vai ter a bênção do Senhor, ele vai ter a disciplina do Senhor, ok? Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Ou então um funcionário que é crente e que durante a semana está fazendo pequenos furtos na empresa, pequenos desvios, está roubando, né? Está furtando. Você acha que tal homem terá a bênção do Senhor? Ou Deus vai começar a pesar a mão na cabeça desse homem? Eu não tenho dúvida que, se é filho, Deus vai começar a pesar a mão. Muito bem. O que é que faz a gente pensar que, quando nós quebramos o 7º mandamento, não adulterarás, e o 8º mandamento, não furtarás, nós recebemos a disciplina de Deus, mas quando nós quebramos o 4º mandamento, está tudo bem? Qual é a diferença? Eu diria que é pior. É pior, sabe por quê? Porque o 4º mandamento está na primeira tábua, e os pecados da primeira tábua atingem diretamente a Deus. Os pecados da segunda tábua também atingem a Deus, porque Deus é santo, todo pecado atinge Ele. Mas os da segunda tábua atingem as pessoas também. O adultério destrói famílias, o roubo destrói patrimônio, etc, etc. Os pecados da primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos, eles não atingem pessoas, eles atingem a Deus direto. O que nos faz pensar que um quebrador de 4º mandamento não está sendo disciplinado, assim como um quebrador de 7º, 8º e 9º mandamento seriam disciplinados? Na verdade é pior, porque quando nós quebramos a lei de Deus diretamente, a gente está ofendendo a Deus diretamente. Então eu não tenho dúvida de que alguns crentes já estão embaixo da disciplina do Senhor, porque não consideram o dia do Senhor corretamente, guardam de uma forma displicente. Então, arrume isso na sua vida. Arrume, para você ver como as coisas podem mudar, como as bênçãos de Deus podem retornar para a sua vida, tá? A quebra do mandamento, do 4º mandamento, é algo sério, é algo sério. Muitos pais espirituais nossos atribuíam tragédias na cidade porque o mandamento não estava sendo cumprido, e nós cremos nisso mesmo. Então, é preciso consertar a nossa vida. Outro texto: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamardes ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. E aí eu cito Packer novamente aqui no mesmo livro. O testemunho é aquele do juiz do Supremo Tribunal inglês, Sir Matthew Hale. Através de uma estrita e diligente observação, tenho descoberto que a devida observância dos deveres do dia do Senhor sempre é acompanhada por uma bênção sobre o resto de meu tempo, e que a semana assim iniciada tem sido abençoada e próspera para mim,
Por outro lado, quando me mostro negligente acerca dos deveres desse dia, o restante da semana tem sido um fracasso e tenho sido infeliz em minhas atividades seculares. Escrevo isso não de forma leviana ou impensada, mas depois de longa e sã observação e experiência. É o relato de um crente dizendo: quando eu sigo o mandamento, dedicando o dia do Senhor ao Senhor, a minha semana é diferente, tá? Então fica aqui o convite a todos para colocar isso em prática. Como? De fato, fazendo tudo em 6 dias e reservando o domingo para as coisas do Senhor. Por exemplo, vindo nos 2 cultos, venha na igreja de manhã e à noite, tá? A tua manhã e a tua noite são do Senhor, e à tarde também, mas à tarde você pode descansar, você pode almoçar com a família, você pode ver programas que edifiquem na televisão, né? Não vai chegar em casa e colocar programas que são programas que não tem nada a ver com Cristo. Assistam um filme evangélico, coloquem no musical evangélico, tem muitas opções hoje, né? Sim, Gustavo. Chegou lá o microfone. Pastor, eu sou do setor da saúde, então Sim. por um bom período da minha vida eu trabalhei aos domingos. E uma das orientações em que eu tinha era: já que você não consegue dedicar o domingo ao Senhor, dedique o dia de folga que você tem durante a semana. Mas era impossível, não acontecia. Eu não sei se isso é realmente o correto para quem trabalha ao domingo ou... Não funciona. É bastante popular esse conselho, né? Alguns pastores falam assim: olha, você que não pode vir no domingo, estabeleça um dia da semana para ser o teu dia de descanso. Sabe por que não funciona? Porque, ok, eu vou então usar a terça-feira da semana como o dia do Senhor. Você não vai ter a comunhão com os irmãos da igreja numa terça-feira à noite. A comunhão que você teria no domingo inteiro, né? Domingo de manhã, domingo à noite. Então, o meu conselho nesses casos, para profissionais da saúde, é tentar trocar as escalas, né? Ou outras soluções. O nosso caríssimo irmão presbítero Lauro, que é médico, ele resolveu isso não aceitando mais empregos que o fizessem trabalhar de domingo. Simples assim, né? Ele está num ponto da carreira que ele falou: não, pastor, eu vou ser médico, ele me falou, de segunda a sexta-feira, sábado é família, domingo é igreja, ponto final. Então, no caso da saúde, é claro, nem todos conseguem fazer essa decisão, mas dentro das possibilidades, ir se arrumando para deixar o domingo para o Senhor, tá? Sim, Ítalo. Acho que complementando um pouquinho nisso que o senhor colocou anteriormente, que o senhor fez o comparativo ali do sétimo, né, enfim, para algumas pessoas, eles têm dificuldade em entender essa alteração do sábado para o domingo, que eles não conseguem encaixar a subtração, né, do sábado para a subtração para entender para o domingo. E aí a gente teria um problema também, porque se eu chegar em Mateus 5, onde Jesus faz aquela alteração não, né, mas ele dá um novo sentido para o sétimo do adultério, que ele diz: olha, como ouviste dos antigos, não adulterarás. Mas eu digo aqui que não só adulterar, mas quem olhar com um desejo impuro, ele já está cometendo adultério. Uhum. Então, para eu considerar isso, ou Jesus errou, que a gente sabe que não errou, e aí as pessoas não olham os 9 mandamentos, eles só olham o sábado. E eles não conseguem entender essa diferenciação e essa mudança. Porque se eu entender isso, eu tenho que entender que o sétimo está errado também. Eu tenho que mudar o sentido do sábado. Então, para alguns, né, eles entendem eles não conseguem entender essa diferença, porque pelos textos eles falam: poxa, mas aonde que está explicitamente? Porque se não está implícito, eu tenho que considerar o sétimo também que está errado, e não está. Então, tem Eu entendi, esse detalhe, dizer, né? Jesus teve autoridade para pegar mandamentos e aprofundar o sentido, né? E no caso do sábado, a Bíblia diz que Jesus é o Senhor do sábado. Então ele teve total autoridade para estabelecer um novo dia. Ah, pastor, mas não tem nenhum versículo dizendo a partir de agora é o domingo. Não tem mesmo, mas pela observação, você percebe que depois da ressurreição, a igreja guarda o primeiro dia da semana. E meus irmãos, nem toda doutrina se estabelece com textos explícitos, tá? Algumas doutrinas se estabelecem pela observação do que aconteceu ali. Exemplo clássico que Calvino dá. E nós costumamos dizer isso aos irmãos batistas, quando eles dizem:
Não há nenhum texto dizendo batize as crianças, tá? Calvino disse o seguinte: se você precisa mesmo de um texto explícito para toda e qualquer doutrina, pare de servir ceia às mulheres, porque você não tem nenhum texto que mostre explicitamente mulheres participando da ceia. Tem? Na instituição da ceia não tinha mulheres, era só os apóstolos. Aí você fala, mas pastor, tinha mulher em Corinto? Tinha. Ok, mas você está inferindo, e eu concordo, mas não tem um texto explícito que as mulheres participem da ceia. Perceberam o raciocínio? Nem toda doutrina se faz por textos explícitos, porque se eu precisasse de texto explícito para tudo, eu não podia servir ceia para as mulheres. Por que a gente serve ceia para as mulheres? Porque é lógico e claramente perceptível nos textos que se eu tenho uma igreja, eu tenho mulheres. Então, se Corinto tinha ceia, mulheres participavam da ceia. É uma implicação lógica. Assim como é uma implicação lógica eu dizer que se casas inteiras eram batizadas, casas inteiras pressupõem crianças. Senão o texto diria, a casa inteira foi batizada, exceto as crianças. Não, casas inteiras. Assim como é lógico você olhar para a igreja agora se reunindo sempre no primeiro dia da semana, Atos 20, o sábado passou e eles escolheram se reunir no primeiro dia da semana. Eu não tenho texto explícito, mas eu tenho muitos textos que mostram que a prática estava acontecendo, né? Exatamente isso. Muito bem, o meu tempo já acabou. Eu coloco aqui 20 conselhos práticos para uma guarda do domingo mais proveitosa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse texto no grupo de WhatsApp. Sim, uma pergunta lá de trás. Pastor, tem muitos evangélicos que não seguem a nossa tradição reformada, que entendem que nem é obrigado guardar o sábado, como é o caso dos adventistas, mas também não é obrigado a guardar o domingo. E se apoiam no texto de Romanos 14, do 5 ao 8. O senhor deve saber o texto, né? Para não ficar comprido aqui a minha pergunta. Sim. Então, como que a gente entende de uma forma correta esse texto de Romanos 14? Sim. Quando Paulo fala sobre a nossa não obrigação mais em guardar dias, em guardar cerimônias, em guardar sábados, tanto em Romanos quanto em Gálatas, ele está se referindo ao uso cerimonial, tá? De fato, nós não precisamos mais guardar dias santos, nós não comemoramos mais, como o judeu era obrigado, festa do tabernáculo, festa do Pentecostes, festa da Páscoa. A nossa Páscoa é a ceia, né? Cristo instituiu a ceia. Nós não somos mais obrigados a essas ordenanças, a essas festas. Não somos mais obrigados aos sábados cerimoniais. Por exemplo, os 7 sábados que antecediam o Pentecostes, o jubileu, o ano do jubileu, que era o ano de número 50, que era formado por sábados, por 7 conjuntos de 7 anos, eram 7 sábados de anos. Todos esses sábados cerimoniais do Antigo Testamento, eles acabaram em Cristo. Essa é a resposta. Paulo, quando está falando contra dias e sábados, ele está se referindo às festas e cerimônias judaicas. Essa é a resposta, tá? Irmãos, eu tenho uma parte agora extensa aqui do estudo, que não vai dar tempo. Eu vou colocar esse texto no grupo da igreja, e quem não for do grupo e quiser, fale comigo, que aí eu mando pelo WhatsApp. E deixe-me ir aqui para a conclusão. Thomas Brooks, pregador puritano do século XVII: não há crentes em todo o mundo que se comparem quanto ao poder da piedade e quanto à excelência nos terrenos da graça, da santidade, da comunhão com Deus, como aqueles que se mostram mais estritos, sérios, estudiosos e meticulosos na santificação do dia do Senhor. A verdadeira razão pela qual o poder da piedade tem caído a níveis tão baixos, tanto neste como em outros países, é que o domingo não está mais sendo observado de forma estrita e consciente. Eu não sei se você já reparou como o meio evangélico está cada vez mais fraco. Já deu para reparar como essa nova geração de crentes é cada vez mais fraca? Uma das causas é o desprezo para com o 4º mandamento. Não tenha dúvida.
não tenha dúvida. Esperar que um crente possa adquirir uma boa medida de santidade quando não se mostra diligente na leitura da Bíblia, na oração e no uso apropriado do domingo, seria o mesmo que esperar que um agricultor possa prosperar contentando-se em semear o seu campo sem nunca se importar com ele até o tempo da colheita. Então quer dizer, eu estou salvo e agora eu vivo a vida do jeito que eu quiser. É como um agricultor que planta e nunca mais vai ver. Você tem que trabalhar a tua vida com Deus, né? E uma das formas é justamente a guarda do dia do Senhor, é semanal, um dia de foco nas coisas do Senhor. É o último. Gerhard van Groningen, um pastor holandês, foi missionário aqui no Brasil há algum tempo na área do ensino teológico. No sábado, referindo-se ao Shabat, né, ao domingo, Deus quer que o povo tenha tempo para Ele, quer que o povo ame, e amor toma tempo. A minha esposa sempre está me lembrando desse fato, e se vocês são casados, sabem o que estou dizendo. Deus quer o nosso tempo, e infelizmente, a grande tragédia do mundo hoje é que o tempo de Deus é o nosso tempo. Pergunte a você mesmo como você gasta o seu domingo. Gente, é uma questão de decisão, viu? É uma questão de você falar, não, eu vou fazer de tudo de segunda a sábado, o domingo é dia do Senhor, eu vou na igreja amanhã à noite, à tarde eu não vou encher a cabeça de coisas que não agradem a Deus. Lá na nossa casa, no domingo, a gente não assiste nada que não seja ligado a Deus, tá? Então a gente chega da igreja, põe no YouTube, em sites de cânticos, musicais, filmes evangélicos à tarde. A gente sempre tem foco nessas coisas, e é um dia alegre, gente, é um dia em que você está envolto nas coisas de Deus, tá? É um dia diferente, um dia que tem que ser voltado para as coisas do Senhor. Então, se isso precisa de uma arrumadinha aí na tua vida, arrume, que você vai ver as bênçãos de Deus sobre a tua vida, tá bom? Nós estamos encerrando. Mais alguma pergunta? Sim, Napoleão. Chegou o microfone. Duas sugestões. Uma que é o livro George Miller, pode ser lido durante a tarde. Boa ideia. As crianças estão amando esse livro. Que bom. Então tem sido muito gostoso a leitura. E a segunda sugestão, e uma estratégia que nós encontramos interessante também, é de fazer um jejum durante o domingo. Porque se o dia já está sendo consagrado, já é uma forma também de consagrar, ajuda também a questão de almoço também, né? Obviamente, mas pode ser talvez uma forma de consagração e ajuda nessas questões. Pode ser também, ok, muito bom. Vamos orar então. Pai Santo, nós te agradecemos por Tua Palavra, ó Pai, te agradecemos porque ela tem tudo o que nós necessitamos para a nossa vida. O Senhor colocou tudo aqui, ela é de fato capaz e suficiente para nos preparar para toda boa obra, e nós sabemos, ó Pai, da suficiência da Tua Palavra sobre a nossa vida, inclusive corrigindo práticas e rotinas em que nós temos errado. Pedimos a Tua misericórdia sobre cada um de nós, para que nós de fato consertemos esta área da nossa vida, devotando o domingo inteiro ao Senhor, para agradar o Senhor e com benefícios para o nosso corpo e para a nossa fé em Ti, para a nossa consagração ao Senhor. Ajuda-nos, portanto, a arrumarmos este ponto da nossa vida, para que o Teu dia seja, como o Senhor quer, um dia totalmente consagrado ao Senhor, com foco nas Tuas coisas. Ajuda-nos então, abençoa-nos nisso, para benefício pessoal nosso, da Tua igreja e das futuras gerações, que eles possam olhar para nós e ver como é que se guarda o Teu dia corretamente. Abençoa-nos nisso, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.